alimentação é uma das principais fontes de energia vital, né, que fazem a gente ficar bem disposto, com mais interesse pela vida, pelas coisas, mais entusiasmo, né, e para lidar bem com as situações do dia a dia. Então a gente tem que dar muita importância à nossa alimentação. Há uns 2, 3 anos atrás eu me alimentava como qualquer outro brasileiro, gostava de churrasco, bebia muita cerveja, mas isso teve um preço na minha vida. Há mais ou menos uns 2 anos atrás eu tive crises gástricas, eu tive até depressão, e isso me levou realmente a mergulhar com mais intensidade na pesquisa e procurar ver o que estava errado, né? Tinha realmente bastante coisa errada na minha alimentação. Every single person in the world, every culture, every language, every country, every person in the world knows it. You are what you eat. A gente sabe desde os primórdios dessa relação que existe entre alimentação e saúde, certo? No entanto, como esses alimentos influenciam na saúde, ou seja, quais alimentos, se essa influência é negativa, se é positiva, em quais doenças específicas eles podem atuar, ainda é alvo de pesquisas atuais. Da mesma forma, a gente precisa conhecer a composição desses alimentos para saber então quais compostos é que têm relação com esses desfechos na saúde humana. É interessante esse questionamento sobre o que são alimentos funcionais, uma vez que a primeira coisa que vem na nossa cabeça é perguntar qual é a função do alimento. Nesse ponto, então, um alimento funcional a gente poderia pensar numa função de nutrir, que seria uma função mais básica do alimento, mas o alimento acaba assumindo outras funções. A gente pode pensar, por exemplo, numa função social, quando você vai numa festa e a alimentação ela tem que fazer parte desse processo. Muitas das vezes tem até uma função simbólica. A gente, por exemplo, começa a nomear alguns restaurantes, né? Restaurante nordestino, gaúcho, pessoas que vivem princípios de vida como alimentação. A gente, por exemplo, pega pessoas que se alimentam exclusivamente de verduras e frutas, não se alimentam da parte, por exemplo, de carnes. Então, são várias funções diferenciadas. No entanto, essa terminologia ganhou, em termos de nomenclatura e definição, maior amplitude no mundo na década de 80, no Japão. E a partir daí o conceito surgiu no Japão numa definição de alimentos que possuem ingredientes, ou melhor dizendo, até compostos, que tinham uma função específica na saúde humana, além daquela função de nutrir. Ao longo dos anos, isso passou a ter várias denominações e várias definições, mas uma das definições que tem sido mais aceitas no mundo são alimentos, então, que possuem algum composto ou alguma substância que, além da função de nutrir, eles executam um papel um pouco específico, devidamente comprovado cientificamente para a saúde. Os alimentos funcionais, grande parte deles são caracterizados a partir do momento que possuem algum composto bioativo. E aí vem sempre um questionamento, né? Qual é a diferença de um composto bioativo e de um nutriente, uma vez que o alimento vai conter as duas coisas? É uma definição muito complexa de se estabelecer, uma vez que alguns compostos bioativos estão sendo, inclusive, identificados como nutrientes. Mas, de uma maneira geral, o que se acredita é que o nutriente é uma substância encontrada no alimento, sendo indispensável para a saúde humana. O composto bioativo, não, você consegue sobreviver sem consumir ele. Os compostos bioativos, eles são compostos presentes nesses alimentos que estão relacionados a algum benefício. Então, seja prevenção de doenças cardiovasculares, como antioxidantes, como prebióticos, enfim, tem uma gama de compostos com bioatividade no organismo humano que já foram identificados hoje em dia na nossa alimentação. A gente tem, né, o nosso guia, que tem sido, na verdade, muito discutido no mundo inteiro. O pessoal tem elogiado bastante o nosso guia, que foi lançado em 2014. Ele vai classificar os alimentos entre alimentos in natura ou minimamente processados, né? Então, ou seja, é um alimento que a gente tem que não sofre nenhum tipo de alteração da natureza ou pequenas alterações. Então, in natura todo mundo sabe, né? Vegetais, frutas, né? Os legumes, todos que a gente vai ter. Os alimentos minimamente processados, que passam por um processo de secagem, por exemplo, tem o arroz, né? O feijão, os grãos, as oleaginosas, que sofrem pequenos
processamentos. O leite, que só vai ser pasteurizado, sofre uma questão de temperatura, né? E a segunda categoria de alimentos que a gente tem, chamados são os alimentos processados. Tem acréscimo de gordura, de açúcar e de mais sal. Então, você vai ter o quê? As compotas, né? Você vai ter alguns tipos de molho que você pode ter, mas só que só tem o sal e óleo, né? Quando você tem um picles, por exemplo. Então, só o processado. Então, o queijo, né? O pão, né? Que a gente vai ter. Tem acréscimo de sal ou outro ingrediente que você vai ter de gordura. E tem os ultraprocessados, que na verdade a gente até tem uma discussão que se é considerado como um alimento, que tem tanto ingrediente, quer dizer, alguma coisa que tem mais que 5 ingredientes, deixa até de ser um alimento, né? Então, assim, então ele vai ter muito aditivo, sal, gorduras, emulsificantes, edulcorantes, corantes e um misto, né, de diversos tipos de ingredientes. Não são alimentos que você vai ter o tal dos compostos bioativos ali presentes, né? Então, o composto bioativo está onde? O composto bioativo está no alimento in natura ou o minimamente processado, que você vai ter os grãos, que você vai ter muitos tipos de vegetais, de frutos, que a gente viu em outros trabalhos aqui de professores da universidade. Eu mesmo fiz um trabalho com vários tipos de limões, e a gente vendo assim o benefício que, por exemplo, o limão siciliano tem, temos uma capacidade antioxidante que vai ter, um teor de vitamina C que você vai ter, que é uma vitamina altamente antioxidante para evitar esse processo inflamatório nas células. Então, se a gente pensasse em alimentos de uma maneira geral que podem ser considerados funcionais, são vários. A gente teria alimentos integrais, frutas e hortaliças que possuem esses compostos. Mas, do ponto de vista legal, atualmente a gente tem algumas substâncias que são devidamente comprovadas e que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária reconhece como que possuem alegação de propriedade funcional. Eu posso citar, por exemplo, para vocês algumas fibras alimentares, fruto-óligo-sacarídeos, inulina, que, por exemplo, tem uma ação importante na regulação do fluxo intestinal. A gente poderia pensar também, por exemplo, na proteína da soja, em fitoesteróis, que podem, por exemplo, ser adicionados em alguns alimentos, como existem hoje no mercado, margarinas e manteigas adicionados de fitoesteróis, que, por exemplo, teriam uma ação voltada para melhorar a absorção e controle do metabolismo do colesterol. A gente poderia pensar, por exemplo, em carotenoides, como é o caso do licopeno e da luteína. O licopeno, por exemplo, é encontrado em tomate, melancia, pitanga, frutas, por exemplo, nesse caso a pitanga é uma fruta muito conhecida aqui do Brasil, que teria uma função de combate a radicais livres, tendo uma ação assim antioxidante, que poderia proteger de diversas doenças. Foram várias frutas, por exemplo, que nós analisamos, e uma das que chamou muita atenção da gente foram cultivares de goiaba, que só existem aqui no Rio de Janeiro. A gente identificou algumas substâncias jamais identificadas em outros cultivares de goiaba fora aqui do estado, e a gente verificou que grande parte da ação de alguns extratos de goiaba conseguiram proteger o desenvolvimento, por exemplo, de câncer de mama. Aqui no Laboratório de Alimentos Funcionais da Unirio, uma das nossas metas é tentar englobar todos esses aspectos de alimentos funcionais. Caracterizar novas substâncias. Segundo, formular novos produtos que possam conter essas substâncias. E terceiro, promover estudos, mesmo que iniciais, de potenciais alegações de propriedades funcionais. Novos alimentos, eles são necessários, esse desenvolvimento de novos produtos também, digamos assim, são necessários porque a gente tem uma demanda da população que, conhecendo esses compostos bioativos, demandam novos produtos, produtos que, além de nutrirem, exerçam alguma função específica. Então, a gente tem públicos também que precisam de alimentos específicos porque eles têm alguma intolerância, por exemplo, intolerância à lactose, ou então que tem alergias a proteínas. Então,
produzir novos alimentos, tem também esse apelo de atender a populações específicas. O desenvolvimento de novos produtos alimentícios, né, acho que a primeira atenção que a gente tem que dar é a legislação, né? Então, são as leis, né, que orientam a esse tipo de alimentos, e as leis nos orientam em relação às características desses alimentos. Então, pensando nessas leis, a gente também consegue propor novos alimentos. Por exemplo, desenvolver um biscoito, né, ou tem um outro produto que ele é mais interessante para fazer uma barra de cereal, né, ou um outro que é mais interessante para você fazer um suco, né. E isso vai variar muito de acordo com aquele alimento que você identificou um composto bioativo, né, e para onde que você vai direcionar a produção de um novo alimento, né, na verdade um novo produto alimentício. São frutos que já existem, né? Por exemplo, tem muitas frutas da região do norte do Brasil, nordeste, né, que são frutas pouco conhecidas no restante do país, né, e às vezes pouca pesquisa, e aí você com aquelas frutas você identifica compostos, né, e a partir daquilo ali você consegue propor produtos originários daquele alimento. A gente aqui recentemente tem trabalhado com frutas do norte, né, inclusive com parceria com o professor Anderson, né. A gente trabalhou com duas frutas, né, com duas frutas, o taperebá e o murici, né, que para nós aqui do Sudeste não são frutas conhecidas, né, mas quando a gente conversa com colegas, né, que moram hoje aqui no Rio de Janeiro e que vieram da região do Norte, do Sudeste, são frutas mais conhecidas, mais populares, né, e a gente pôde fazer alguns testes aqui, né, especificamente na minha área, né, que é a área de análise sensorial, desenvolvendo um produto específico, né, o mais natural para uma fruta acaba sendo você fazer um suco, né, ou um néctar, né, e aí entra a importância de conhecer a legislação, saber o que é um néctar, saber o que é um suco de uma fruta, né, e aí passa por todos os processos de desenvolvimento, né, a partir do momento que você quer fazer um néctar, então o que a legislação te exige, né, de conteúdo, de polpa, né, se você vai adoçar, quanto que você vai colocar de açúcar, né, se vai usar um edulcorante, um adoçante, quanto que você vai utilizar, né, então se você quer fazer uma relação de mesma intensidade de doçura, né, então quanto você vai colocar de açúcar, quanto que eu precisaria colocar de um edulcorante, né, de um adoçante. Isso, a gente tem no mercado hoje vários adoçantes, né, então qual que é o melhor, qual que é o mais adequado, e às vezes para uma fruta, né, ou para um fruto que eu faço um néctar, pode ser um adoçante, né, ou um conjunto de adoçantes, né, que a gente chama de blend de adoçante, e para um outro pode ser um blend totalmente diferente e quantidades diferentes também. Pode ser que num suco de um determinado fruto ou de um blend de frutas também eu posso ter uma porcentagem de açúcar, e para o outro eu preciso de uma porcentagem maior ou menor de açúcar para alcançar uma otimização daquele produto. O tamarilho é um fruto que eu tenho trabalhado, né, um projeto aqui até de inovação na universidade. E ele é um fruto da família Solanaceae, que ele é conhecido também como tomatão, tomate francês, tomate de árvore. Ele não é nativo no Brasil, mas o Brasil tem um grande potencial de produção. Então, assim, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais já apresentam produção desse fruto em agricultura familiar. Então, ele é interessante porque ele tem uma característica sensorial diferenciada. Então, ele tem sido muito utilizado em alta gastronomia. E, além disso, ele tem uma composição química muito rica nos bioativos, como, por exemplo, antocianinas. Ele é riquíssimo em compostos fenólicos e antocianinas. Ele tem fibras, ele tem vitaminas, ele tem minerais, só que ele ainda é pouco explorado comercialmente. O que acontece é que tem uma população que consome na forma de sucos somente. No entanto, por ser tão rico em compostos bioativos, porém restrito também em safra, então a gente só consegue consumir esse fruto numa determinada época. Então, se a gente consegue trabalhar nesse fruto, gerar novos produtos, tendo ele como base, a gente aumenta o consumo desse produto e faz com que a população tenha acesso aos benefícios
desse produto, desse alimento. Existe uma estreita relação entre o consumo de frutas, de uma forma geral, e benefícios à saúde humana, ok? Então, assim, o tamarilho, ele tem, na sua composição, diversos compostos bioativos, que têm relação, que são antioxidantes, tem fibras, por exemplo, que ajudam no metabolismo de lipídios, no metabolismo de glicemia, de glicose. Porém, tem um estudo específico, que foi recente, de 2016, que mostra o consumo de suco de tamarilho durante 6 semanas, promovendo que uma melhora no metabolismo de glicose, reduzindo os lipídios plasmáticos, no caso, redução de colesterol total, redução de LDL colesterol. Então, existe esse benefício direto, principalmente, nesse caso do estudo específico, a doenças cardiovasculares e metabolismo de glicose, e de uma forma geral, todo o benefício relacionado à sua composição, em fibras, em vitaminas e em antocianinas também, por exemplo, que são potentes antioxidantes. Goiaba também é um fruto que tem uma composição bastante rica e a gente explorou no sentido de produzir farinhas dessa fruta e incorporar em produtos de panificação, por exemplo. Quando a gente substitui essa farinha de trigo por farinha de tamarilho, em formulações de biscoito, o que a gente observa é um aumento bem significativo da atividade antioxidante, dos compostos fenólicos, que, no caso, a gente pensa que uma população que consome esses produtos, esses biscoitos, ao invés do biscoito tradicional, pode ter melhores efeitos na saúde. Diz aqui que precisa comer. Claro! Pode mandar Dragon Boy! Mandei preparar porções gigantes do prato de hoje. Tantã! Bolo de trigo, salada de trigo e, para sobremesa, soufflé de trigo. Eca! Deve ser uma delícia! Comida saudável torna o corpo saudável. Quero ver você comer muito! Que sorte! Opa! Deixa eu ver. Não me lembro dessa escultura. Deve ser coisa de decorador de interiores. Ah, não se preocupe. Há muito mais trigo pro jantar. A dieta hospitalar sempre esteve associada a uma imagem negativa da nutrição hospitalar. E considerando, né, a ciência da nutrição, que é o que se estuda aqui, o desenvolvimento de produtos, o alimento como recurso terapêutico, é fundamental que a qualidade sensorial dessas preparações sejam consideradas no momento de uma prescrição dietética. Principalmente considerando que dentro de hospitais existem restrições alimentares e que as pessoas estão muitas vezes envolvidas no momento de internação, com questões psicossociais e que acabam diminuindo a aceitação dessas preparações, a qualidade sensorial ela passa a ser uma aliada num tratamento terapêutico. Então, tentando proporcionar isso dentro de uma rede hospitalar, a gente vê impactos mesmo no tempo de internação, diminuição, né, de mortalidade, e isso tem total impacto também nos recursos financeiros públicos que são, né, colocados dentro do hospital, e na melhoria, então, de aspectos não só de aceitação do paciente, como essa diminuição de tempo de internação e aí a melhoria do serviço mesmo hospitalar. Essa visão dessa associação da imagem negativa, que é entre aspas, o comida do hospital, ele realmente é um desafio dentro desse contexto hospitalar. E o que se faz, na verdade, é mesmo, né, a nutrição gourmet que a gente chama, onde a gente muda muito o aspecto sensorial das questões de apresentação dessas preparações. Né? Então, como essas preparações chegam não só em questão de apresentação, mas também monitorando alguns requisitos fundamentais da parte sensorial, né? Estimulando os sentidos sensoriais. A alimentação é um dos únicos momentos de prazer do paciente dentro do hospital e como que a gente só numa organização de prato consegue favorecer esse benefício, né, para o nosso paciente que se torna o cliente de saúde. Aqui nós temos
além, né, da nossa comida tradicional, nosso purê de batata e carne moída, temos compostos como carotenoides da cenoura, o tomate quando aquecido, que fica de uma forma de mais biodisponibilidade, então isso passando aí a toda correlação com doenças cardiovasculares, câncer, e todo o cuidado que a gente tem no preparo e de como deixar esses compostos na melhor forma para absorção. Aqui é um chá de jabuticaba, né? Considerando a jabuticaba um fruto nativo do Brasil, a jabuticaba nossa berry, né? E muitas vezes a gente desperdiça a casca e aí é onde está a maior parte dos compostos, então também mostrando a viabilidade da utilização dela dentro do hospital. E aqui é uma banana da terra, e aí todos, né? Ela é caramelizada no mel e canela, então a canela também, pelas suas propriedades aí antiespasmódicas, então auxiliando na questão da digestibilidade, diminuição de diarreia e toda aliada, né, à questão do tipo de amido que a gente tem da banana, que é muito rico em fibra. Então, apesar, né, de todo mundo falar que banana é calórica, a fibra que contém nela também auxilia aí na questão de digestibilidade, de melhoria de toda essa questão de trânsito intestinal. E a canela, então, a gente aí agregando a questão além da propriedade funcional, também do sabor e do aroma que a gente consegue resgatar, e o nosso coco, né, também aí como uma gordura excelente aí, já com comprovações também de benefícios potenciais à saúde. E nesse contexto todo, quando a gente envolve uma equipe, a gente humaniza essa equipe, e o principal hoje da gastronomia hospitalar é a humanização de atendimento. E esse paciente recebendo, né, um atendimento humano, um atendimento carinhoso, não tenha dúvida de quanto isso dá um impacto e a nossa realização da saúde. E a análise sensorial, dentro da ciência de alimentos, ela é uma ciência que reúne, né, um conjunto de métodos que utiliza como medida, né, ou como instrumento de medida, o ser humano e os sentidos do ser humano, né? Então a gente consegue, através da análise sensorial, que isso é uma particularidade dela, fazer medidas, né, a partir dos sentidos, de forma isolada, né? Então, poderia, por exemplo, ter um produto aqui e avaliar ele utilizando só a minha visão, né? E aí atribuir um valor ou uma nota a essa aparência. E a gente pode também fazer uma avaliação onde tem a interação desses sentidos, né? Então, envolvendo a visão, envolvendo o olfato, né, o tato, o paladar, tá? Então, a análise sensorial tem esse conjunto de métodos, né? E dentro desses métodos, eles respondem a perguntas específicas, né? Então, tem métodos mais simples, que vão nos dar uma dimensão se algo é diferente ou não, né? Então, métodos simples nos dão perguntas mais simples, né? E eu tenho métodos mais complexos, né? Complexo em relação à aplicação, que envolve mais tempo, treinamento do indivíduo, né? E que podem demorar também mais tempo para serem executados. Então, às vezes demora 3, 6 meses para ser executado. E tem métodos que envolvem o consumidor, né? Que acabam sendo os métodos mais populares, né? Porque quando a gente desenvolve um alimento, né, ele tem toda uma carga anterior, né, de desenvolvimento, desde a pesquisa básica para ver se aquele composto bioativo tem algum benefício à saúde, né? Você pensa no alimento, vê a legislação, faz diversas análises físico-químicas, né, com o objetivo final que é comercializar aquele produto, né, e ele ser bem aceito por quem está comprando. Mas eu acho que é muito importante, mas uma coisa que eu acho, assim, pegar esses alimentos que têm os compostos bioativos e a gente incentivar que as pessoas, que a gente crie receitas, que a gente vá para a cozinha, que a gente vá preparar. Eu tenho feito isso, por exemplo, eu inventei agora um bolo de jabuticaba, né? Com vários compostos bioativos, não só da jabuticaba, mas eu estou usando da aveia e eu estou usando também da banana, do limão siciliano, entendeu? Então, assim, da maçã, com a casca da maçã. Então, e ficou um bolo sem sacarose, sem açúcar, sem maldestrina, sem um monte de coisa, mas um produto que você... E palatável e bonito, em cima do quê? Do alimento in natura e minimamente processado, em que o consumo de compostos bioativos vai ser muito superior ao que você tem ou qualquer outro alimento que você vai consumir.